Bom, pessoal, agora que nós sabemos o que é a força-peso, também sabemos o que é a força de tração num fio, nós podemos estudar uma aplicação bem interessante que seria a máquina de Atwood. Essa aqui é uma tecnologia de ponta lá do século XVIII, lá no finalzinho. Então, basicamente, a nossa de aula hoje consiste em estudar o funcionamento dessa máquina, ver como é que ela se comporta e também ver alguns problemas com esse tipo de aparato. Então, vejamos. O que a gente chama de máquina de Atwood é basicamente constituída por dois fios, sendo que um fio, que eu estou chamando aqui de fio 1, ele é responsável por segurar um disco, né? Que seria a polia, que a gente vinha chamando. Você também pode chamar isso de roldana, sem nenhum prejuízo de conceito. E aqui a gente tem um fio, que é o fio 2, e esse fio 2 ele faz o papel de quê? Ele meio que pega aqui a polia, né? Ele entra em contato aqui com a polia e ele faz a ligação entre dois blocos. Nesse momento, eu estou colocando dois blocos de massas diferentes. Eles têm tamanhos diferentes, a gente tem ali também massas distintas. Talvez você já tenha visto algo parecido com esse tipo de aparato ao longo de sua vida, até porque essa tecnologia ainda é empregada bastante na engenharia civil. Então você pode encontrar esse sistema. E esse sistema basicamente vai servir, pessoas, para a gente conferir uma aceleração comum a dois corpos, nesse caso a esses dois bloquinhos. Perceba que como aqui a gente tem um bloco com mais massa que o outro, então quer dizer que o peso desse carinha é maior que o peso desse carinha, não é? Então quer dizer que à medida que esse corpinho A vai cair, esse corpinho B vai subir, mas aí eles vão ter a mesma aceleração, afinal eles estão conectados, não é isso? Se a gente tem algum tipo de contato, algum tipo de conexão, a gente diz que eles possuem a mesma aceleração caso eles estejam em movimento. É possível também a gente pegar o caso em que a gente tenha repouso, mas aí a gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouquinho. Então veja bem, vamos considerar aqui, pessoas, que esse bloquinho A ele tenha um certo peso, não é isso? Ele está imerso no campo gravitacional terrestre, então existe uma força-peso que leva ele para o centro da Terra. Para que esse carinha entre em movimento, ou seja, para que ele caia, a gente precisa considerar que a atração fornecida por este fio seja menor que essa força-peso, concorda comigo? Pensa bem, a gente tem uma atração aqui impedindo, né, que esse movimento seja uma queda livre, basicamente, então ele meio que vai retardar esse movimento, e o que acontece? Ao mesmo tempo que ele é puxado para cima, esse bloquinho também puxa o fio para baixo. A gente tem aqui um par ação-reação. E assim, pessoas, como eu vinha dizendo, se a força que puxa para baixo é maior que a força que puxa para cima, então aqui a gente vai ter uma força resultante para baixo, o que indica para a gente uma aceleração também para baixo, beleza? Agora vamos pensar olhando para o bloquinho B. Lá no bloquinho B, a gente percebe que ele também tem uma força-peso menorzinha, né? Já que ele possui uma menor massa, e peso é massa vezes gravidade. A gente sabe que esse carinha ele vai subir. À medida que esse carinha cai, esse cara sobe. Então, para ele subir, a gente precisa ter essa mesma força de tração ali. E por que é que vai ser a mesma força de tração? Porque a gente está considerando o mesmo fio. Se é o mesmo fio, então a gente tem a mesma tração ligando esses caras. Então a gente tem ali uma força de tração para cima, essa força de tração vai superar essa força-peso, por isso esse cara sobe, e ao mesmo tempo que esse carinha é levado para cima, ele também está puxando o fio para baixo. Então ali a gente tem o par ação-reação. Perceba que nesse caso, eu não me preocupei em colocar aqui o sinal negativo, por exemplo. Eu não me preocupei em colocar esse sinal porque isso vai me dar uma maior liberdade para escolher o meu referencial. Eu vou querer estudar o que acontece nesses três corpos que estão representados. E que três corpos são esses? É esse corpinho, esse daqui e também o que acontece na polia. Daqui a pouquinho a gente vai se debruçar sobre ela. Pessoas, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que essa polia está conectada ao teto através de um fio, não é isso? Se ela está conectada ao teto através de um fio, quer dizer que aqui a gente também tem forças de tração. De que forma? Essa polia, a tendência dela seria cair, não é isso? Então a gente pode dizer que ela puxa esse fio aqui para baixo e, como resposta, como reação, esse fio vai puxar essa polia aqui para cima. No momento eu não quero saber o que acontece com o teto, então eu vou olhar somente para o que acontece com a polia. Então aqui eu vou representar essa força de tração. Perceba que como aqui a gente tem objetos diferentes e um fio também diferente,
a gente tem uma tração que vai ser diferente dessas aqui de baixo, tá? Então aqui eu vou chamar de telinha para que a gente possa diferenciá-la das demais. Agora que nós vimos tudo isso e a gente está pegando esse sistema acelerado, a gente pode estudar o que é que acontece para cada corpo. Mas antes que a gente faça esse estudo, pessoinhas, eu quero que você perceba que aqui a gente está pegando o caso em que a gente tem o desequilíbrio, não é isso? A gente tem o caso em que a gente tem aceleração, a gente tem um movimento relativo. Mas perceba o seguinte, se a gente pegasse dois corpos de massas iguais, então esse peso de B seria igual ao peso de A, concorda comigo? Se a gente pegasse o caso do equilíbrio, então essa tração seria igual a esse peso. E, logicamente, essa tração também seria igual a esse peso. Então, se a gente pegasse dois corpos de massas iguais, a gente colocasse eles no mesmo nível, ou seja, numa mesma altura, né? Tipo, os dois estivessem assim, a gente teria o caso ali de repouso. A gente poderia ter também o caso em que a gente tem uma velocidade uniforme de queda, e aí a gente também teria força resultante igual a zero, não é isso? Velocidade constante, então a aceleração é zero, força resultante também é zero, e a gente teria um caso ali de equilíbrio dinâmico. Então eu peguei o caso aqui da aceleração, porque é o caso mais comum nas questões, mas a gente podia pegar aqui uma questão de equilíbrio também. Inclusive, nos nossos exercícios, nós veremos alguns casos lá para o equilíbrio, tranquilo? Então vamos aqui voltar para o caso acelerado. Então aqui a gente tem os três corpos, né? Eu basicamente separei cada um deles. Se a gente olha aqui para o bloco B, a gente realmente percebe que a gente tem duas forças atuando nele, que seria a tração para cima e o peso para baixo. Se a gente olha aqui para a polia, realmente a gente tem três forças, né? A gente tem uma força que leva ela para cima, que seria telinha, e a gente tem duas trações aqui para baixo, tranquilo? E se a gente olha para o corpinho A, realmente a gente também tem duas forças na vertical, que seria a força de tração e o peso desse corpo. Então vamos analisar o que acontece para cada um desses caras. Pessoas, primeira coisa que a gente vai olhar é para o bloco B. Para o bloco B, a gente tinha constatado que essa tração tem que ser maior que essa força-peso. Caso contrário, esse bloquinho não vai subir nesse meu sistema acelerado. Então, se a tração é maior que a força-peso, então quer dizer que a nossa força resultante, nesse caso, ela vai ser dada por T menos PB, a tração menos o peso de B. Perceba que isso aqui é a força resultante, que força resultante vai ser a massa de B vezes a aceleração do sistema. E aqui é algo que eu insisto para você, já tem algumas aulas, né? Eu não preciso colocar aqui a aceleração de B, porque como é o mesmo conjunto, então essa aceleração é comum para todos os corpos que pertencem a esse conjunto, tranquilo? Então, veja, essa seria a equação que a gente trabalharia para o bloco B, no caso, acelerado. A gente pegaria um bloquinho subindo, logicamente. Então, olha, não fica decorando a fórmula para cada caso. Eu estou te mostrando os casos gerais, para que você possa se familiarizar com as questões e aí quando chegar nos exercícios a gente possa desenrolar numa boa, tranquilo? Quando a gente olha aqui para a polia, essa polia eu considerei que ela estivesse em repouso, não é isso? Essa polia não está nem subindo nem descendo. Então quer dizer que a gente tem aqui, pessoas, o equilíbrio para essa polia. Nesse caso, o equilíbrio estático. Então quer dizer que as forças que levam essa polia para cima precisam se igualar em módulo às forças que levam essa polia para baixo. Você podia até contestar, Tiago, essa polia não tem uma força-peso, não? Não, porque geralmente a gente considera polias ideais, concorda comigo? E sempre que a gente pega uma polia ideal, a massa dela é desprezível. Peso é massa vezes gravidade. A gente pegaria uma massa que é desprezível, muito próxima de zero, e a gente multiplicaria pela gravidade, isso aí vai dar zero. Então, a gente não considera força-peso para essa polia. Então, a gente pode dizer, como eu falei para vocês, que a força resultante aqui vai ser zero, a gente tem um equilíbrio estático nesse caso, e aí as forças que puxam para cima, que no caso aqui seria somente telinha, né? Precisa se igualar às forças que puxam para baixo. Então, ficaria T mais T. Em conclusão, sempre que a gente pega uma polia numa máquina de Atwood, a força que puxa ela para cima vai ser duas vezes as forças que puxam ela para baixo, que seriam essas duas trações daqui. Essa equaçãozinha aqui de baixo, que a gente acabou de chegar, ela sempre vai se manter para a máquina de Atwood, tranquilo? E também vai ser importante na nossa próxima aula, para a aula 10. Então não se esquece disso, essa aplicação é fundamental.
Quando a gente olha para o bloco A, a gente percebe que ele está caindo, não é isso? Lá no nosso aparato, a gente disse que esse bloco A ele ia numa queda acelerada. Então, assim, pessoas, para que esse carinha tenha uma queda acelerada, quer dizer que a força que puxa ele para baixo precisa superar a força que tenta levar ele para cima, concorda comigo? Então, nesse caso, a gente teria ali que o peso de A vai ser maior que essa tração ao longo do fio. Então, pessoinhas, quer dizer que a força resultante para esse cara vai ser o peso de A menos a tração. Vetores que estão na mesma direção, sentidos opostos, a gente pega o maior e subtrai do menor em módulo. Então, aqui a gente teria força resultante é igual a massa vezes a aceleração, aqui é massa de A vezes a aceleração do sistema. Então, quando a gente pegar um caso acelerado para a máquina de Atwood, é assim que a gente vai trabalhar. Não vou ficar substituindo aqui um bocado de equações para que você decore um bocado de fórmula e você já esqueça na próxima semana. A montagem do sistema é assim, e agora nós vamos ver como é que nós trabalhamos questão por questão. Essa máquina é fantástica. O Atwood ele ganhou um grande reconhecimento na época. Ele, além de físico, ele era enxadrista, adorava jogar xadrez. Era um cara bacana. Então vamos lá, gente boa, gente fina. Então aqui vamos ver agora a nossa primeira aplicação, uma questão da minha querida UFPE, às vezes não tão querida assim. Na figura temos uma polia e um fio ideais, ou seja, o fio é inextensível, ele é flexível, né? Também tem uma massa desprezível, assim como essa polia que também possui uma massa desprezível. E aqui nós temos dois blocos, que são os blocos A e B, e eles possuem massas, respectivamente, iguais a 4 kg e 1 kg. E esses carinhas estão presos nas extremidades de um fio, né? No local, a gente vai adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, glória a Deus, e a gente vai desprezar o efeito do ar também. Glória a Deus também de novo, porque, pessoas, considerar o efeito do ar aqui ia dar um pouquinho de problema em termos de matemática, né? Então aqui é bom que a gente despreze o efeito do ar e também quaisquer atritos. Letra A, a gente tem que calcular o módulo da aceleração dos blocos A e B. Então o que a gente quer saber é a aceleração do sistema. Para que a gente saiba a aceleração do sistema, é interessante que a gente represente quais são as forças que atuam nesses nossos colegas, né? Se a gente olha para o corpo B, a gente percebe que ele tem quanto? Tem 1 kg, não é isso? E o corpo A tem 4 kg. O corpo A é essa alma cebosa daqui. Então, se ele possui 4 kg, a gente vai ver que esse sistema vai ser acelerado para cá, concorda comigo? Já que ele tem o maior peso. Então, aqui a gente teria peso de A. Beleza? Está representado o peso desse carinha. E o corpinho B, como ele possui também uma certa massa, a gente tem um peso associado a ele também. Só que como a massa dele é de 1 kg, ele vai ter um peso menor. Então aqui a gente tem o peso de B. Veja que a gente também tem tração, né, ao longo desse fio. Eu tenho aqui o seguinte, ao mesmo tempo que esse bloquinho A ele vai ser puxado para cima, né, ele também puxa esse fio para baixo. Então aqui a gente tem um par ação-reação. Aqui a gente tem uma tração para baixo e a gente tem aqui essa mesma tração, só que com o sentido oposto, atuando lá no bloquinho A. Quando a gente olha para B, a gente tem a mesma coisa. O detalhe é que essa tração aqui ela tem que ser maior que o peso B, né? Então aqui a gente também tem uma reação, mas a tração tem que ser maior que o peso B para que esse cara possa subir. E analogamente, esse peso A tem que ser maior que essa tração para que esse carinha possa descer. Agora que nós representamos, pessoinhas, as forças que atuam nesses blocos, a gente pode calcular que aceleração é essa que a gente quer saber. Então, vamos representar aqui quais seriam as equações para A e quais seriam as equações para B. Na verdade, a gente tem uma equação para cada, né? Então, se a gente olha aqui para A, a gente percebe que a gente tem, ó, T e PA, sendo que PA tem que ser maior que T. Então, quer dizer que PA, que é o peso de A menos a tração, tem que ser igual ao quê? A força resultante. Só que força resultante é massa vezes aceleração. Massa de A vezes a aceleração do sistema. Quando a gente olha para B, a gente percebe que a gente também tem duas forças na vertical, a gente tem o peso de B e a tração, sendo que para que esse cara possa subir, essa tração precisa ser superior à força-peso dele. Então quer dizer que a resultante aqui seria a tração menos o peso de B, e isso aqui vai ser igual à força resultante de B, que seria a massa de B vezes a aceleração. Temos aqui um sistema de equações, podemos somar membro a membro, que nem a gente vinha fazendo na aula anterior, né? Então a gente percebe aqui que no membro da esquerda a gente tem tração positiva e a gente tem tração negativa, podemos eliminar.
Então, veja que aqui ficaríamos com peso de A menos o peso de B. Isso aqui vai ser igual à aceleração, que a gente coloca como fator comum, né? A massa de A mais a massa de B aqui dentro dos parênteses. Perceba também que o peso de A vai ser massa de A vezes a gravidade, e o peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade também. Isso aqui vai ser igual à aceleração, aqui a gente tem massa de A mais massa de B. O que faremos agora é substituir de acordo com os dados. A gente conhece a massa desses carinhas, a gente conhece a gravidade, a gente vai isolar para achar a aceleração, enfim. Então vejamos, a massa de A, de acordo com o enunciado, é de exatamente 4 kg. Então 4 vezes a gravidade, que é 10, menos a massa de B, que de acordo com o enunciado também é de 1 kg, 1 vezes 10. A gente tem aqui a aceleração, a massa de A é 4 e a massa de B é 1 kg. Tranquilo. 4 vezes 10 a gente teria 40, menos 1 vezes 10 é 10. Isso aqui é igual à aceleração. 4 mais 1 é 5, não é? 40 menos 10 aqui vai ser 30, então quer dizer que 30 vai ser igual a 5A. Se você deixa a aceleração mais sozinha que físico na balada, então a gente ficaria que a aceleração seria 30 dividido por 5. Isso aqui dá o bonito resultado de 6 metros por segundo ao quadrado. Temos aqui a resposta para a nossa letra A. Temos uma aceleração aqui de 6 metros por segundo ao quadrado. A letra B quer saber qual é a intensidade da força que traciona o fio. Pessoas, agora que a gente conhece a aceleração, a gente pode substituir em qualquer uma dessas fórmulas, porque as duas envolvem o fator tração, que é justamente o que eu quero. Eu vou usar aqui essa de baixo, a de B, simplesmente porque, enfim, aleatório. Então, quer dizer que T menos o peso de B. Mas quem é o peso de B? O peso de B é a massa de B vezes a gravidade, que é isso aqui, né? A massa de B é 1 e a gravidade é 10, então o peso de B é de 10 newtons. A massa de B, a gente acabou de ver que é 1, e a aceleração desse carinha é de 6 metros por segundo ao quadrado. Se a gente isola a tração, joga esse 10 para cá, vem positivo, ficaria 10 mais 6, concorda? Então aqui a gente tem 16 newtons, está respondida a letra B de beriberi, uma tração de 16 newtons. Tá aí, bem bacana, uma aplicação direta do que a gente acabou de ver na teoria. Vamos ver agora o que diz a próxima questão. No sistema indicado, as polias e os fios são ideais. Os corpos A e B têm massas de m e 2m, e a aceleração da gravidade é de g. A aceleração dos corpos é... Perceba que aqui a gente tem uma questão literal, né? A gente tem apenas letras envolvidas, e a gente vai precisar descobrir qual é a aceleração do sistema. Essa questão não é muito diferente da questão anterior, não. A gente vai fazer o mesmo raciocínio matemático para chegar na resposta. Então vamos lá, se a gente olha aqui para o corpo A ele tem massa m, né? Então ele é o mais leve, porque o B tem 2m, que seria o dobro. Então o carinha aqui, que a gente está chamando de B, ele possui um peso, que eu vou chamar aqui peso de B, tranquilo? Se você quiser, você já pode saber quanto é que vale esse peso de B, porque peso de B seria a mesma coisa que massa vezes a gravidade, só que a massa dele é de 2m, né? Então seria 2mg. A gente já tem aqui, então, quanto é que vale esse peso. Se a gente olha para A, ele tem um peso menorzinho, né? Na verdade, seria metade dele, porque a massa também é a metade. Então, a gente pode dizer aqui que para A gente tem um peso menor, tranquilo, peso de A, e a gente também pode calcular esse módulo, porque o peso de A vai ser a massa dele, que nesse caso é m, vezes a gravidade. Então aqui a gente ficaria com o clássico mg. Beleza, sei quem é peso de A e sei também quem é peso de B. Veja que agora falta representar quais são as trações, né? Vê só, se a gente sabe que B é o corpo de mais massa, não é? Ele tem 2m, então esse carinha vai cair para cá e esse carinha vai subir aqui, certinho? De boa? Então, se a gente olha aqui para o corpo B inicialmente, a gente sabe que a gente tem aqui uma tração, não é? Oposta aqui à força-peso, já que esse fio está puxando esse cara aqui para cima, ao mesmo tempo que ele puxa esse carinha aqui para cima, o carinha puxa esse fio aqui para baixo. Então, aqui a gente teria a reação a essa força. Já quando a gente olha aqui para A, a gente percebe que esse carinha também vai ser puxado aqui para cima, não é? Tem a força de tração, a reação aqui em cima, como sempre. Então, a gente pode olhar agora para o corpo A e para o corpo B. Let's go! Se a gente olha para A, quais são as forças que a gente tem? A gente tem tração e a gente tem peso, só que esse cara está subindo. Então, a força que leva ele para cima vai ser maior que a força que leva ele para baixo. Então, a força resultante seria tração menos o peso de A,
Isso vai ser igual à massa de A vezes a aceleração. Pessoas, eu já vou colocar aqui que a massa de A é somente mzinho, tá? Para que a gente possa fazer a questão mais rapidamente. E aqui a gente coloca a aceleração, que é tudo que a questão pergunta para a gente. Aqui, para o corpo B, a gente teria que o peso dele precisa ser maior que essa tração, né? Para que esse carinha consiga descer. Então, a resultante aqui seria o peso de B menos essa tração. Isso aqui vai ser igual à massa de B, que de acordo com a questão é de 2m, e a gente repete aqui aquilo que a gente chama de aceleração. Temos um sistema de equações, podemos somar membro a membro, então a gente percebe que na esquerda a gente tem tração positiva com tração negativa. Então, como é que ficaria ali? Ficaria peso de B menos o peso de A. Isso aqui vai ser igual a MA, não é isso? A gente até pode colocar a aceleração aqui em evidência, fica mais fácil. E aqui ficaria M mais 2M. Pessoas, quem que é o peso de B? A gente calculou aqui, ó, é 2mg. Então, 2mg menos o peso de A, só que o peso de A é mg, tá aqui, mg. Então, 2mg menos mg. Isso aqui vai ser igual a A vezes m mais 2m, a mesma coisa aqui, 3m. Tranquilo. Pessoinhas, 2mg menos mg é a mesma coisa que mg. Então, mg vai ser igual a 3m vezes A. Galerinha, a gente tem massa de um lado e a gente tem massa do outro. A gente pode eliminar esses dois fatores. A gente pode isolar agora essa aceleração. A gente joga esse 3 lá para baixo, né? Então, a aceleração seria a mesma coisa que gravidade sobre 3, 1/3 da gravidade. Então, a gente tem aqui resposta letra C, de catapora. Tá aí uma questão bem bacana também. Próxima. As massas M1 e M2 estão ligadas por um fio flexível e inextensível. Em outras palavras, a gente tem aqui o que a gente chama de fio ideal, apoiado sobre uma polia também ideal, né? Massa desprezível, podemos desconsiderar os atritos e etc. Inicialmente, M1 é mantida sobre a mesa. Então, se a gente olha para essa figura, pessoas, a gente percebe que esse carinha, ele está aqui numa mesa, né? E a gente tem até um dedinho aqui, meio que empurrando ela para baixo, né? Para que esse carinha fique em equilíbrio, beleza. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, como sempre, glória a Deus. A questão quer saber qual é a razão da tração no fio T1, enquanto M1 é mantida sobre a mesa. Calma lá. Então, ele está chamando aqui de T1 a tração de quando a gente tem justamente esse aparato aqui da questão, não é? Que é quando M1 é mantida sobre a mesa. Pessoas, se a gente sabe que ela é mantida sobre a mesa, então quer dizer que esse carinha vai ficar em repouso. E a consequência é que esse cheira-cola também vai ficar aqui em repouso, beleza? Então, bora lá. Para a tração no fio, que seria agora T2, após M1 ser liberada. Ou seja, na situação 2, ele vai soltar esse carinha, logicamente ele vai subir e esse carinha vai descer. Afinal, B tem uma maior massa. Se tem uma maior massa, tem um maior peso e vai fazer com que esse carinha venha nessa direção e neste sentido. Então, primeiro eu quero saber qual é a tração na situação da figura e depois eu quero saber qual é a tração na situação em que a gente libera esse corpinho A. Aí eu vou fazer uma razão entre essas duas trações e a gente vai saber qual é a nossa resposta. Vamos olhar logo para a primeira situação. Separar aqui o quadro em duas partes, né? Então, na primeira situação, veja que divisória perfeita. Quando a gente olha aqui para a primeira situação, vamos tentar representar quais são as forças, né? Primeiro, vamos olhar aqui para o corpinho A, que a gente tem a mão desse carinha atuando ali. Para o corpinho A, você vai ver que a gente tem um bocado de forças. Por exemplo, a gente sabe que ele tem uma força-peso, não é? Então, aqui a gente tem o peso de A, e veja também que a gente tem outras forças aqui, porque a tendência desse fio é levar esse cara aqui para cima, então aqui a gente teria essa tração. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, para não atrapalhar a análise de B. Veja também que a gente vai ter essa força aqui da mão empurrando esse cara para baixo também, eu vou chamar essa força de F. E esse corpo A, galerinha, também está apoiado numa superfície, então a gente também tem uma reação normal, levando esse carinha aqui para cima. Ao mesmo tempo que ele comprime esse corpo para baixo, né? Ou seja, ele comprime a superfície para baixo, a superfície vai responder e vai jogar esse cara para cima. Então, a gente tem 4 forças no corpo A. Bora ver se o corpo B vai ajudar a gente de alguma forma, né? Veja, no corpo B, a gente tem somente o peso dele, aqui, peso B, e a gente tem a tração, que a gente está chamando de tração 1, né?
que é a atração na primeira situação. Pessoas, é mais fácil olhar para A ou para B? Para B, ainda mais que a gente sabe que na situação 1, a gente tem o equilíbrio estático. Se a gente tem o equilíbrio estático e a gente olha para B, a força que aponta para cima vai ser igual em módulo à força que aponta para baixo. Então, na primeira situação, olha que difícil, na primeira situação, T1, que seria a atração na primeira situação, vai ser igual ao peso de B. Mas quem de acho é... me ensinei caipira agora. Então, vê só. Se a gente olha para B, então aqui a gente teria que... seria a massa de B, né? Vezes a gravidade. Mas quem que é a massa de B? Que era o que eu queria ver, mas me distraí. A massa de B é o que ele chama ali de... cadê? Misericórdia. É 3 kg. Então, aqui a gente tem 3 kg. Então, T1 seria igual a 3 kg vezes a gravidade. Então, T1 teria que ser igual a 30 newtons. Tranquilo, tá aqui a nossa resposta. Então, esse aqui seria a tensão do fio, né, na primeira situação. A situação em que a gente tem a mão do coleguinha lá, meio que freando esse cara. Agora eu preciso saber qual é a tração que ele chama de T2 quando a gente libera esse sistema. Quando a gente libera esse sistema, ele vai ficar acelerado. Deixa eu até tentar fazer um esboço aqui para vocês. A gente tem aqui a polia, a gente tem aqui o fio, né? A gente tem aqui um fio e aqui a gente tem esse fio ao longo da polia e aqui a gente tem o fio ali caindo, beleza. Então aqui a gente tem um bloquinho, que seria o bloquinho B, se eu não me engano, é isso mesmo? É. E aqui a gente tem um bloquinho A, que ele tem uma massa mais modesta, né? Então, pessoinhas, quando esse carinha começa a ficar acelerado, quer dizer que B cai e A sobe, concorda comigo? Já que B tem uma maior massa. Então, quando a gente olha para B, a gente tem somente duas forças. A gente tem o peso dele, peso de B, e a gente tem essa tração que ela vai ser menorzinha, né? Até porque esse cara precisa vencer a inércia, ele precisa sair dessa inércia. Já quando a gente olha para A, a gente também só tem duas forças. Por quê? Porque quando esse cara sobe, ele deixa de ficar em contato com a superfície, então a força normal desaparece. Quando esse carinha sobe, é porque eu tirei a mão dele, então eu também não tenho mais aquela força F para baixo. Então eu tenho aqui, pessoinhas, o peso dele, peso de A, e a gente tem a tração que faz com que ele suba, não é isso? Aqui é a tração. No momento eu não vou olhar para as trações aqui de reação não, porque eu só estou olhando para A e B, né? Então não preciso olhar não para esse carinha lá de cima, para a polia. Se eu precisasse trabalhar com a polia, aí valia a pena a gente representar essas trações. Que trações são essas? São as reações, né, que a gente colocava aqui desde os primórdios dos tempos, tranquilo? Então bora lá. Então se a gente olhar aqui para o corpinho A e para o corpinho B, a gente tem condições de saber quem é a aceleração do sistema. E achar a aceleração do sistema vai ser interessante porque a gente vai conseguir saber quem é essa tração. Se a gente olha para A, como eu falei para vocês, ele precisa subir, não é? Se ele precisa subir, quer dizer que a tração vai ser maior que o peso. Então, T menos PA vai ser igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. Quando a gente olha para B, a gente vê que ele precisa descer. E para descer, o peso dele precisa ser maior que essa tração. Isso aqui vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Temos aqui um sistema de equações, então basta que a gente some membro a membro. Se a gente olha para o membro da esquerda, a gente tem tração positiva com tração negativa, então ficaríamos ali com o peso de B menos o peso de A. Veja que essa equação já apareceu para a gente antes, né? Então é o que eu estou dizendo para você sempre, não decora a fórmula, aprende a trabalhar situação com situação. Não adianta tu chegar nos Estados Unidos, lá na Disneylândia, dizendo How are you? I want food, I want fun, e você não saber se comunicar com as pessoas. Você não pode ficar decorando as coisas, você tem que ser fluente nelas. Mesma coisa aqui é com a física. Vê só, o peso de B vai ser quem? Vai ser a massa de B vezes a gravidade. O peso de A vai ser massa de A vezes a gravidade também. Aqui a gente ficaria com aceleração e aqui a gente tem MA mais MB, né? Que até a questão está chamando de M1 e M2, mas eu sou rebelde e estou colocando MA e MB. Então, MA vale 1 kg e MB vale 3 kg. Então, aqui ficaríamos com 3 vezes 10, que é a gravidade. Aqui a gente teria 1 vezes 10. Isso aqui vai ser igual à aceleração, que eu não sei quem é, e aqui a soma das massas, só que a massa de A é 3 e a massa de B é 1, então 3 mais 1 é 4. Veja que aqui ficaria 30, aqui ficaria 10 e aqui ficaria 4A. 30 menos 10 é 20 por 4, a gente teria aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Agora que a gente sabe quem é a aceleração, a gente pode escolher uma dessas duas equações para que a gente encontre a nossa resposta para T2, né?
Aqui, lembra que isso aqui é T2, tá? Eu não coloquei, mas como é atração na situação 2, a gente subentende que isso aqui é T2. Então, bora pegar a primeira equação. Então, se a gente pegar a primeira equação, ficaria T2 menos o peso de A, mas quem que é o peso de A? O peso de A é isso aqui. Então, é 1 vezes 10. Isso aqui é 10 newtons, né? Massa vezes gravidade, 1 vezes 10, 10 newtons. E do outro lado, a gente tem aqui massa de A, sendo que a massa de A, como eu acabei de falar, é 1. E aqui a aceleração a gente achou que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, T2 seria a mesma coisa que joga esse menos 10 para cá, ficaria positivo, 1 vezes 5 é 5, 5 mais 10, a gente tem aqui 15 newtons. Pessoas, a questão quer saber qual é a razão, ó, é entre T1 e T2. Então, quer saber quem é T1 sobre T2. Mas quem é T1? T1 é a mesma coisa que 30 newtons e T2 é 15 newtons. Então, 30 dividido por 15, a gente tem aqui o bonito resultado de 2. Então, nossa resposta, letra C, de cirrose. Vamos agora para a nossa última questão da aula de hoje. Vejamos. 3 blocos de massas M1, M2 e M3, sendo iguais a 1, 5 e 3 kg, respectivamente, encontram-se em repouso num arranjo, como representado na figura. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze eventuais forças de atrito. A primeira questão quer saber qual é a leitura no dinamômetro D. Beleza, bora interpretar o que é que a gente tem aqui. A gente tem uma máquina de Atwood, né? E a gente percebe que aqui a gente tem um corpinho de massa 3, suspenso ali no lado da direita, e aqui no lado da esquerda a gente tem duas massas, M1 e M2. A gente percebe que M2 está apoiado, peraí, errei aqui, misericórdia. A gente percebe que M2 está apoiado aqui numa balança, né? Que ele chama aqui de dinamômetro D. Essa balança, conforme nós vimos na aula sobre força normal, é uma balança de compressão. Então, se você esqueceu algumas coisinhas lá da aula de normal, a gente vai precisar relembrar ao longo dessa resolução. Pessoas, eu vou tentar representar aqui do outro lado esse mesmo desenho, só que de uma forma mais espaçada para que a gente possa analisar, tá? Então, aqui eu vou fazer um desenhozinho dessa situação. A gente tem aqui a polia, beleza? Aí a gente também tem aqui esse fio, aí esse fio vem pra cá, beleza, tá meio troncho, mas tudo bem, dá pra entender. Então a gente coloca aqui, ó, tem um bloco aqui, beleza, tem esse bloco, aí esse bloco é o que a questão chama de M3, tranquilo. E aí do outro lado a gente tem M1 e M2. M1 ele tá aqui, M1 tá aqui, bonitinho. Aí mais embaixo é outro fio, né, colocar aqui de laranja. Aí lá embaixo a gente tem o quê? Tem um outro bloquinho, que seria o bloquinho M2. Então aqui tá o outro bloquinho, ele não vai ser especial não, vou colocar com a mesma cor aqui. Então aqui a gente coloca o bloquinho M2. E esse bloquinho M2 ele está apoiado aqui numa balança. Aí essa balança, vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho, ó. Eu vou representar ela aqui, tá aqui o prato dessa balança. Aí beleza, tá aqui o dinamômetro, beleza? O dinamômetro D. Aí veja só, pessoas, vamos tentar entender quais são as forças que atuam nesses caras. A gente sabe que esse corpinho, né, que seria o corpo 3, ele tem um certo peso, que eu vou chamar de P3. A gente tem aqui uma tração, inicialmente isso aqui está em repouso, né? Então quer dizer que essa tração aqui de cima vai ser igual a esse peso 3. Aqui a gente vê que esse corpinho também puxa o fio aqui para baixo, seria a reação a essa tração. Aqui a gente percebe para M1 que a gente tem a mesma tração, porque a gente tem o mesmo fio ligando 1 e 3, né? Então aqui também teria essa tração T. Quando a gente olha aqui para M1 também, a gente percebe que ele está conectado por um fio a M2. Então existe uma outra tração, que eu vou chamar aqui de, sei lá, A. Então aqui a gente tem uma tração que eu vou representar aqui por A. E essa tração é para baixo porque esse M2 tende a puxar M1 para baixo, né? Como resposta, a gente sabe que M1 puxa M2 aqui para cima. Então a gente tem aqui essa tração também chamada de A, só para que fique mais fácil de diferenciar. A gente percebe também que M1 também possui um certo peso, então quer dizer que a gente tem um certo peso aqui, colocar de outra cor para não ficar tão igual assim. A gente vê que a gente tem aqui o peso de 1, tranquilo, e a gente percebe que M2 também possui um certo peso, né? Então aqui tem um certo peso levando esse carinha aqui para baixo. Como a gente sabe que esse carinha está numa superfície, pessoas, então quer dizer que a gente tem uma reação normal. De que forma? Esse carinha empurra a superfície para baixo com essa normal aqui, a superfície reage e leva esse carinha para cima, com uma força de mesmo módulo, mas sentidos opostos. Pessoinhas, nós queremos saber qual é a leitura desse dinamômetro. Então, como aqui a gente tem um dinamômetro de compressão, a gente sabe que, pela aula que a gente viu lá em força normal, a força que ele mede é justamente essa normal. Então, a gente precisa saber qual é o valor dela, beleza? Vê só. Se a gente olha inicialmente para o corpinho 3,
a gente percebe que essa tração T vai ser igual ao peso dela, concorda comigo? Aí veja só, esse peso 3 a gente tem condições de saber, porque de acordo com o enunciado, a massa de 3 é 3 kg, a gravidade é 10, e esse peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade, então a massa de 3 vezes a gravidade. Então essa tração vale a mesma coisa que, quanto? Esqueci a massa já, eu sou amnésico, então 3 vezes 10, a gente tem aqui 30 newtons, tranquilo? Quando a gente olha para o corpo 2, quais são as forças que esse carinha tem para o equilíbrio? A gente tem uma força de tração aqui para cima, uma força-peso para baixo e outra força de tração, que eu chamei de A, né, só para diferenciar, ali também para baixo. Então quer dizer que para ele a tração vai ser igual a P1 mais essa tração A. Então essa tração aqui a gente já sabe que é 30, o peso de 1 a gente tem condições de saber, porque a massa de 1 é 1 kg. 1 vezes 10, que seria a gravidade, né? A gente tem aqui um peso de 10 newtons. Eu sei quem é esse A agora. Vai ser 30 menos 10, ou seja, 20 newtons. Quando a gente olha para o corpo 3, que é só o que sobrou agora, a gente vê que a gente tem uma normal para cima, a gente também tem uma tração A para cima, então para cima a gente tem a normal mais essa tração. E para baixo a gente tem esse peso, que seria o peso 2. Essa normal é tudo que a gente quer saber, esse A vale 20 e o peso 2, a massa de 2, na verdade, é 5 kg. Então aqui a gente ficaria 5 vezes 10, né? Massa vezes gravidade. Então aqui ficaria 50, esse 20 vem para cá negativo, 50 menos 20, a gente tem aqui uma normal de 30 newtons. Como este dinamômetro está medindo essa força normal, porque é a força que empurra ele para baixo, né? E por que é que essa força empurra ele para baixo? Porque esse corpo aqui, o corpo 2, empurra esse troço para baixo e ele reage empurrando o corpo 2 para cima. A gente achou quem é essa normal. Numericamente é igual a essa normal aqui de baixo. Então, realmente, a leitura ali do dinamômetro vai ser 30 newtons, letra B, de barriga d'água. A segunda parte da questão quer saber o seguinte: se a corda fosse cortada entre as massas M1 e M2, ou seja, cortar esse carinha aqui, a aceleração do sistema formado pelas massas M1 e M3 seria em metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente tem o caso mais clássico, né? Em que a gente tem uma polia e a gente tem somente um fio conectando esses dois corpos. Então aqui na direita a gente tem o corpinho que a gente chama de 3, aqui a gente tem M3, e aqui na esquerda a gente teria o M1, não é isso? Para que esse carinha fique acelerado, esse sistema se acelere, então quer dizer que M3 ele vai ter um peso aqui que é maior que essa tração que puxa ele para cá, concorda? Porque eu quero que esse cara seja acelerado para baixo, já que ele tem uma maior massa em relação a M1. Então aqui a gente teria o peso de 3 e ali a gente teria a força de tração. Se você quiser representar a reação, ela fica aqui, não é? A gente já está acostumado a trabalhar com isso. Se você quiser nem representar, tudo bem. É bom só para que você fique mais atento às próximas questões. Aqui a gente tem essa mesma tração e a mesma reação, ok? E aqui a gente tem o peso de 1, não é isso? E esse peso de 1 está aqui para baixo. Veja que aqui a gente quer que esse carinha suba. Como a gente quer que esse carinha suba, então a tração vai ser maior que esse peso. Então, se a gente separar aqui, ó, tudo que acontece para 1 seria o quê? Essa tração tem que ser maior que esse peso. Então, ficaria T menos P1 tem que ser igual a massa de 1 vezes a aceleração do sistema, que é o que a gente quer saber. Quando a gente olha para o corpo 3, não é o corpo 2, a gente tem que esse peso tem que superar esse valor da tração, né? Para que esse sistema possa cair. Então, P3 menos T tem que ser igual a massa de 3 vezes a aceleração. Temos aqui um sistema de equações, podemos somar as equações membro a membro. Sabemos que aqui essa tração positiva se elimina com essa tração negativa, então aqui a gente ficaria com o quê? Ficaria com P3 menos P1. E aqui a gente ficaria com aceleração em evidência, e a gente soma M1 mais M3. Quem é o peso de 3? Isso aí eu já esqueci faz tempo, mas está aqui, ó. Peso de 3 é massa de 3 vezes a gravidade, isso aqui é 30 newtons, tranquilo. Então ficaria 30 menos P1, que eu também esqueci quanto é que vale P1, só que P1 ele está aqui, né? Então P1 vale 10 newtons, a gente já calculou isso antes. Então 30 menos 10 vai ser igual à aceleração, essa massa aqui seria de 1 kg e essa massa seria aqui de 3 kg, né? Então 3 mais 1, a gente tem aqui 4. 30 menos 10 são 20 newtons, beleza? Então aqui 4 vezes A. Então essa aceleração vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 4, que são
5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui respondida o que a gente chama aqui de letra D de diarreia. Galerinha, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa também um gostei, se inscreve no canal. Se você acha que essa aula pode ajudar alguém, compartilha com esta pessoinha. E até a próxima!